Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir gentilmente, né, que todos silenciem os seus áudios durante a palestra e fechem o vídeo para não ficar mais carregado ainda na apresentação e depois ao final a gente abre, tá? Assim, quem desejar. Eu vou apresentar vocês. Hoje nós falaremos, junto com a professora Tânia das Graças de Souza Lima. É um prazer tê-la aqui com a gente, professora. Hoje o prazer é meu. Oi? O prazer é meu. E aí a gente vai falar da atuação do enfermeiro estomaterapeuta no manejo da incontinência fecal, desafios e possibilidades. Professora Tânia, eu tenho muito carinho, tenho muito respeito por ela, muita admiração. É uma excelente profissional. Então, eu aprendi um pouquinho com ela. Então, a professora é estomaterapeuta, Tissa Beste, doutora técnica da clínica Bycare, mestre em enfermagem pela Escola de Enfermagem Ana Nery, na UFRJ, e doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da UFRJ. Mais uma vez, professora, seja muito bem-vinda e pode falar o que quiser, o que desejar, enfim, o tempo é todo seu. Gostaria só de salientar que as perguntas vocês podem ir colocando no chat, tá? Ao longo da palestra e no final a gente faz um compilado e a gente tenta responder o maior número de perguntas possíveis, tá bom? Professora. Olá. Poxa vida, professora doutora Adriana, muito prazer, muito obrigada por estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o seu convite. Admiro muito a professora doutora Adriana, uma pessoa tão jovem, tão já envolvida na enfermagem, com os desafios que nos circundam, né? Porque são vários desafios que nós temos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E a gente vai falar um pouquinho sobre um dos desafios, que é tratar a incontinência fecal. Uma temática ainda pouco abordada no nosso dia a dia, uma temática pouco falada no nosso cotidiano, mas que certamente muitas pessoas necessitam do nosso cuidado, muitas pessoas necessitam e poderão se beneficiar do nosso aprendizado, do nosso saber em relação à incontinência fecal. Antes de falar especificamente sobre a incontinência fecal, eu gostaria de estar lembrando que o estomaterapeuta é aquele profissional enfermeiro que é enfermeiro, que faz estomaterapia, que é uma especialidade de enfermeiros, é específico de enfermeiros, que tem 3 grandes áreas de abrangência. Feridas, estomas, todos os estomas, que deu início à estomaterapia lá em 1958, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil só chegou em 1990, e também as áreas de incontinência urinária e incontinência fecal, né? E tudo que está relacionado ao assoalho pélvico nós podemos estar atuando também, desde que nós tenhamos capacidade, desde que nós tenhamos segurança, desde que nós saibamos o que estamos fazendo, a gente pode e deve cuidar. Né? Assim como tantas outras áreas dentro do universo da enfermagem, a estomaterapia é uma área belíssima, é uma especialidade belíssima, aqui no Brasil norteada pela SOBEST, pela Sociedade Brasileira de Estomaterapia, uma sociedade séria, uma sociedade extremamente envolvida com o crescimento da especialidade da estomaterapia e que faz trabalhos belíssimos, que faz encontros belíssimos, congressos belíssimos e abordando sempre as 3 áreas da estomaterapia: estomas, feridas e as incontinências. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a incontinência fecal. Mais uma vez, muito obrigada, agradeço a todos que estão
nos ouvindo. Fico muito feliz de poder falar um pouquinho sobre a minha tese de doutorado, que foi sobre incontinência fecal. Eu costumo dizer que eu estudo isso há bastante tempo, mas sei muito pouco. Eu sou uma eterna estudante. Vivo estudando. E vivo achando que preciso estudar mais, e que preciso aprender mais, que preciso ensinar mais e trocar mais. Bom, vamos lá. Em relação ao conceito, a gente vai começar falando do conceito. A diferença entre incontinência fecal e incontinência anal é que a incontinência anal é aquela que também envolve a perda de gases, além da perda de fezes. E a incontinência fecal, ela envolve a perda, a falta de controle em relação às fezes líquidas ou sólidas. E a gente também tem que falar que, em relação à falha no controle da eliminação de urina e de fezes, né, ela deve ser um aprendizado que acontece lá na infância, né? Em média, a criança já controla as suas eliminações urinárias e intestinais, em média, aos 4 anos de idade. Então, a partir de 4, 5 anos de idade, precisamos ficar preocupados, né? Precisamos saber o que está acontecendo, se acontece a falha em relação a esse controle. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre criança também. Então, tudo isso, né, quando ocorre a falha no controle dessa eliminação, seja de urina ou seja de fezes, isso pode causar constrangimento, pode causar inúmeras complicações relacionadas à perda da integridade da pele, pode causar isolamento e outras consequências sociais e econômicas, que a gente vai falar ao longo da nossa aula. E é importante também, já tem alguns trabalhos que mostram, trabalhos científicos que mostram, que tanto a incontinência urinária quanto a incontinência fecal, ela é responsável inúmeras vezes pela institucionalização precoce de idoso em instituição de longa permanência, que a gente chamava anteriormente de asilos, né? E acontece também que a incontinência fecal está relacionada ao aumento de sintomas de depressão. Também já tem alguns trabalhos que falam sobre isso. Aqui no Brasil, a gente tem poucos trabalhos que falam em relação a custo, mas fora do Brasil, a gente tem alguns trabalhos que falam em um custo bastante alto em relação ao gasto de fraldas, ao gasto de... A gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso, em relação à necessidade de colocar uma pessoa em casa cuidando, um cuidador. Enfim, existe um aumento absurdo quando uma pessoa dentro de casa, dentro da família, começa a apresentar incontinência urinária e incontinência fecal. A gente vai falar especificamente hoje da incontinência fecal. A gente também trabalha com a incontinência urinária, né? São dois grandes problemas que, infelizmente, não é apenas restrito à pessoa idosa, porém, é mais prevalente na mulher e na pessoa idosa. A gente também vai falar sobre isso daqui a pouco. Isso aí foi a tela inicial, né? A gente já fez uma abertura, né? Vou rapidamente, então, reabrir aqui. Então, falando que a gente trabalha com a estomaterapia e uma das áreas da estomaterapia é a incontinência, tanto urinária quanto fecal. Lembrando que a estomaterapia tem 3 áreas de abrangência. É uma especialidade de enfermeiras e tem 3 grandes áreas. Estomas, colostomia, ileostomia, gastrostomia, todos os estomas, feridas e também as incontinências urinária e fecal. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a incontinência fecal. Vamos falar o que nós podemos fazer, né? Quais são os nossos desafios, quais são as nossas possibilidades. Eu já tinha falado sobre esse slide, né? Acho que a gente pode passar ele então, né? Então, continuando aqui, para que a gente tenha uma boa qualidade de vida, para que a gente tenha um controle em relação à nossa vida, é preciso que a gente tenha continência. Continência para as eliminações urinárias e também para as eliminações intestinais. Então, a gente tem que entender que a incontinência, que é a perda do controle
do momento certo, do local certo, onde eliminar o conteúdo intestinal, isso afeta de forma enorme a qualidade de vida. Isso traz implicações físicas, implicações psicológicas, implicações de limitações sociais. E a incidência exata da incontinência fecal e da incontinência urinária não é exatamente sabida, a gente não sabe. Por quê? Porque é uma condição muitas vezes omitida. As pessoas não comentam sobre as suas eliminações, muito menos as eliminações intestinais. Então, quando eu tenho uma consulta, por exemplo, para falar de diabetes ou para falar da hipertensão arterial, dificilmente o profissional vai abordar também a eliminação urinária e a eliminação intestinal. E quando aborda, é de uma maneira assim muito rápida. E se a pessoa, né, se o nosso paciente já está constrangido de falar de uma temática tão difícil, né, tão complicada, que remete a tanta vergonha, a tantas limitações, se nós profissionais não abordarmos de maneira mais delicada, né, de uma maneira especial sobre essa eliminação, o nosso paciente não vai falar. Existe até um trabalho científico que fala assim: se ninguém me pergunta, eu não falo. Claro que se a pessoa está envergonhada para falar de um tema, para falar de um problema extremamente constrangedor, se nós não perguntarmos, ele não vai abordar, ele não vai falar. Ele vai se fechar e muitas vezes não vai falar nada. Então, se o motivo principal da nossa consulta não for em relação à eliminação urinária e intestinal, provavelmente a gente vai perder que o nosso paciente fale sobre um problema que certamente está o afligindo muito, né? A incontinência fecal ela também traz, ela é subestimada. Muitas vezes, meu paciente não fala sobre isso, e quando fala de uma maneira assim muito rápida. Então, o que acontece? Eu não tenho uma estimativa correta em relação ao número de pessoas que sofrem de incontinência, de algum grau de incontinência urinária ou fecal. Tá? Então, ela é subestimada. Se nós não temos números exatos, fica muito mais difícil fazermos um trabalho de prevenção, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre isso. E outra coisa também, é uma problemática que traz um grande impacto social e econômico. Muitíssimas vezes o paciente vai ter um impacto social muito grande naquela família onde o idoso começa a ter eliminações intestinais, eliminações urinárias, com uma falta de controle, que é exatamente a incontinência urinária e a incontinência fecal, e isso vai ser um motivo para a família, com uma certa frequência, institucionalizar esse idoso. E, embora não seja uma problemática somente do idoso, ela é mais prevalente no idoso, ela é mais prevalente na mulher e mais prevalente no idoso, que a gente também vai ver, tá? E alguns trabalhos científicos falam de ser a segunda causa de hospitalização, por conta das inúmeras comorbidades que a incontinência traz. Adriana? Oi, professora. Você vai deixar as perguntas para o final, ou se você quiser algum momento me interromper, acho melhor deixar no final, né? Isso, no final. Está entendendo bem agora? Está ouvindo bem agora? Sim, tá tudo certo. Se o som não estiver bom, barulho do ar-condicionado, alguma coisa assim, você, por favor, me interrompa. Tá bom, professora, tá ótimo. Tá certo, obrigada. Nada. Vamos lá, então. Então, assim, já é difícil estimar a prevalência da incontinência anal ou a incontinência fecal. Imagina se o nosso paciente não fala, muito mais difícil ainda, né? E, embora exista uma dificuldade de se estimar a prevalência, a gente já tem alguns trabalhos que falam de percentuais bastante altos em relação às queixas de incontinência fecal e incontinência anal.
Alguns trabalhos falam que até 50%, algumas vezes mais de 50% das pessoas que estão internadas em instituições asilares têm algum grau de incontinência fecal ou incontinência anal. Fora isso, alguns outros trabalhos nos mostram que pessoas adultas têm cerca de 20% de incontinência fecal. E alguns outros trabalhos falam que a prevalência na população geral varia de 0,4% a 18%. Alguns autores falam em 20%, outros falam até em mais de 20%. No Brasil, teve um trabalho de uma colega nossa, em 2011, de uma estomaterapeuta, que teve a orientação da professora Vera Santos, a nossa amiga Cláudia, e ela viu que 519 pessoas tinham algum grau, quer dizer, 519 pessoas foram entrevistadas, e dessas 519 pessoas, 7,3 tinham algum grau de incontinência anal. Essa variabilidade também, que a gente encontra nos trabalhos que a gente lê, nos trabalhos científicos, na literatura, tem a ver com a metodologia utilizada. Tem a ver também com o conceito utilizado, né? Se ora eu falo incontinência anal, eu quero falar sobre a perda de fezes e perda de gases. Se eu falo incontinência fecal, eu estou falando especificamente da perda de fezes. Então, a metodologia, essa variabilidade que a gente encontra em estudos de prevalência, tem a ver com a metodologia utilizada. Isso é importante a gente ver. Então, tem outro trabalho que foi feito pela nossa colega Rita Domanski, também sob orientação da professora Vera, que ela encontrou uma prevalência de 3,6%, numa população normal, dita normal, que não tinha queixas anteriores, né? Que não era nenhuma população estudada, por exemplo, numa instituição asilar. Tá? Pois bem, a incontinência fecal, a gente tem que lembrar, a gente hoje não vai ter muito tempo para falar sobre isso, mas para que tenhamos uma continência fecal, é importante que a gente entenda que a incontinência fecal, quando ela acontece, é porque houve alguma falha na continência, né? Então, e a gente precisa lembrar que a continência fecal é um mecanismo extremamente complexo que depende da ação integrada entre sistema nervoso, musculatura esfincteriana, musculatura do assoalho pélvico, a gente vai falar, não temos tempo de abordar de forma profunda, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É preciso que haja, por exemplo, o reflexo inibitório reto-anal, é um reflexo que acontece normalmente após as principais refeições, e esse reflexo acontece principalmente após a principal refeição, que é o café da manhã. Por isso que lá na frente, quando a gente for falar sobre o tratamento, a abordagem comportamental da incontinência fecal, a gente vai falar o quanto é importante que o nosso paciente sente no vaso sanitário após o café da manhã. Tá? Por quê? Tudo isso foi extremamente bem feito, tudo muito, de forma muito complexa, criada por Papai do Céu, por Deus, e é preciso que todo esse mecanismo esteja integrado, esteja funcionando de forma perfeita, para que tenhamos uma continência. Então, quando algum desses mecanismos é interrompido, ou, entre aspas, ele é quebrado, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, pode ocorrer a incontinência, de diversas formas. Tá? A gente vai falando aí aos pouquinhos sobre isso. Um outro ponto importante para que tenhamos a continência fecal é que tenhamos uma boa capacidade retal. Eu costumo dizer que o reto, né, é uma parte do intestino extremamente importante. Eu acho que quase chega a ser o rei, entre aspas, desse complexo todo. Porque o reto, ele precisa ter uma boa capacidade, porque o reto é complacente, ele se acomoda
aumento de bolo fecal com baixa tensão, com baixa pressão. Por isso que é importante também que a gente, daqui a pouco, quando vai falar em tratamento, vai falar sobre abordagem comportamental, a gente orientar o nosso paciente que ele não postergue a ida ao banheiro. Por que isso? Porque cada vez que você sente vontade de ir ao banheiro, né, quando existe lá o reflexo, avisando a você que precisa ir ao banheiro, e a pessoa não vai ao banheiro esvaziar o intestino, esvaziar o reto, o conteúdo fecal fica acomodado no reto, porque o reto ele é complacente, ele acomoda o conteúdo fecal e começa a ter absorção de água, então as fezes vão ficar mais duras, vão ficar mais ressecadas, e a pessoa poderá ter mais dificuldade de fazer, de eliminar o seu conteúdo retal. Isso tem a ver também, gente, com a sensibilidade. Então é importante também que toda essa musculatura e toda a capacidade retal, ela seja mantida no seu estável, né? Normal, com a sua capacidade normal, para que a pessoa possa ter o reflexo, ter vontade de evacuar, entender o momento que ela vai evacuar, se ela tem, em condições normais, se ela vai eliminar gás ou vai eliminar fezes, e escolher o momento certo, o momento adequado para ela, o momento e o local adequado para ele eliminar o seu conteúdo retal. Vejam que é uma integridade de várias coisas, né? Ela tem que ter percepção, ela tem que ter um bom sinergismo da musculatura esfincteriana, ela tem que ter uma boa capacidade retal, ela tem que ter sensibilidade, enfim. Um outro fator importante também é a consistência das fezes, que a gente também vai ver que fica muito complicado o paciente ter uma boa continência quando algum outro fator está comprometido, por exemplo, se ela tem eliminação de fezes diarreicas. E se ela não tem uma boa capacidade retal, uma boa sensibilidade, ela poderá ter incontinência. E essa incontinência ela poderá ser transitória ou não. Ela poderá ser, por exemplo, temporária, né? Em algumas situações onde ocorre um episódio de diarreia muito grande, ela poderá ser transitória também em algumas situações, por exemplo, com um paciente com doença inflamatória intestinal, que tem já algum comprometimento, poderá ter algum comprometimento da sua musculatura do assoalho pélvico por conta de ocorrência de fístulas, cirurgias e outras complicações, e tudo isso vai ser importante. Então, fica mais complicado a pessoa ter um controle de fezes diarreicas, né, do que, ao contrário, se ela tem fezes formadas, se ela tem fezes sólidas. Então, lá na avaliação, a gente também vai perguntar para o nosso paciente: você, quando tem incontinência fecal, você perde apenas fezes diarreicas? Se tiver duras fezes, formadinha, você também perde? Muitas vezes, se a gente controlar a consistência das fezes, ele vai melhorar da incontinência, que às vezes é uma incontinência transitória, temporária. Um outro fator que também a gente avalia é o tempo de trânsito intestinal, né? Algumas situações, o gastroenterologista vai avaliar também o tempo de trânsito intestinal. Algumas pessoas têm um tempo de trânsito intestinal muito rápido, é aquela pessoa que evacua mais vezes. Outras pessoas têm um tempo de trânsito intestinal mais lento, é aquela pessoa que muitas vezes ela vai ter maior dificuldade de eliminação, tá bom? Bom, outras condições ou patologias que podem alterar esses mecanismos, né, podem gerar o quê? Diarreia, diabetes. O paciente com diabetes, o diabetes sem controle, ele também poderá ter um risco maior de ter incontinência. Por exemplo, quando ele utiliza alguma medicação que provoca diarreia e ele já tem algum outro fator que vai comprometer a sua musculatura do assoalho pélvico, que pode comprometer a sua continência, ele poderá ter também doença inflamatória intestinal, que é a DII, que eu falei que eu escrevi aqui agora abreviado,
Poderá também ter uma proctite, uma inflamação, de repente, por uma radioterapia, ele vai ter maior chance de ter incontinência. E outras situações também que ocorre mais em idoso e em criança, que é aquela incontinência que acontece, que a gente chama de incontinência por transbordamento. É aquela pessoa que, na verdade, ela não tem incontinência, que ela tem constipação intestinal, que ela faz fecaloma e ela começa a perder por transbordamento. Então, ela é uma falsa incontinência. A gente chama de incontinência por transbordamento. Nesse caso, se eu tratar, né, se o paciente for tratado da constipação intestinal, ele provavelmente não vai ter mais incontinência, ok? Então, a gente vê que é extremamente complexo falar de incontinência fecal, né? E a incontinência fecal, ela também pode ter uma gravidade aumentada por conta de quê? Primeiro que as pessoas silenciam em relação a esse tema. Muitas pessoas não falam sobre isso. Muitas pessoas, inclusive profissionais de saúde, acreditam que a incontinência, tanto urinária quanto a fecal, seja uma condição normal da velhice. E não é. A gente sabe que não é uma condição normal da velhice. Embora seja mais prevalente na pessoa idosa, ela não é uma condição normal da velhice, tá? E outras pessoas também têm dificuldade em buscar a ajuda por conta da falta, da inexistência de centro de referência. Eu tive alguns pacientes, um número grande de pacientes, quando a gente tratou isso durante o início da nossa tese de doutorado, e muitos pacientes me falavam que reveriam os sintomas há 8, 10 anos, muitos anos, com algum grau de incontinência fecal, e às vezes incontinência urinária associada, que é a incontinência dupla, e que não encontravam nenhum lugar onde pudesse tratar dessa problemática. Pois bem, as principais causas, quando a gente fala em incontinência na mulher, as principais causas é a história obstétrica. Por conta de ruptura perineal, lesão esfinteriana secundária, episiotomia, parto prolongado, tamanho do bebê, né? A ocorrência de lesão de inervação no nervo pudendo, tudo isso é importante para a continência. E a principal causa da incontinência na mulher é história obstétrica. A segunda causa é cirúrgica. Tanto na mulher quanto o homem, principal causa cirúrgica, tá? Por conta de quê? Lesão esfinteriana, cirurgias de orificiais, fissura, fistulectomia, hemorroidectomia, ressecção de reto, no caso de tumores de reto, a ocorrência de reservatório ilioanal e traumatismo perineal, que ocorre por acidente ou por lesão traumática. Outras causas dizem respeito à radioterapia. Porque a radioterapia ela pode levar a comprometimento da complacência retal. A gente falou ainda há pouco que a complacência retal é importantíssimo para que a gente tenha continência, né? Por quê? Porque o reto ele é complacente. Ele acomoda o conteúdo fecal com baixa pressão, então a gente nem percebe. Quando a pessoa nega, recusa, né, ignora seu chamado para que vá ao banheiro esvaziar o seu conteúdo retal, aquele conteúdo fecal ele se acomoda no reto e o reto vai perdendo água e as fezes vão ficando mais secas e mais duras. Imagina acontecer isso durante anos. Certamente vai comprometer a complacência retal. Vai comprometer a fisiologia da evacuação. E lá na frente, associado a outros fatores, a gente vai, infelizmente, pagar por isso. A gente sabe que a incontinência fecal é multifatorial. Não é que toda pessoa idosa tenha incontinência fecal, claro que não. Não quer dizer que toda mulher tem incontinência fecal, claro que não. Quer dizer que a soma de alguns fatores pode levar à incontinência fecal. Pois bem, uma outra causa são os distúrbios neurológicos. É a doença congênita, a esclerose múltipla, a doença de Parkinson, sequela de AVC, demência, neuropatia, diarreia, né?
e doença inflamatória, que a gente também falou ainda há pouquinho. No idoso, tem muito a ver com a doença neurológica, com a dificuldade cognitiva. E um outro fator extremamente importante, que hoje a gente já tem capítulos de livro falando sobre isso, que são os fatores ambientais. Em que condição essa pessoa idosa chega ao banheiro? Ela tem condição de chegar ao banheiro? Ela tem condição de tirar a roupa ou não? Tá? Ela está dependente de outra pessoa? Ela usa alguma droga, algum medicamento que dificulte ela chegar até o banheiro, que tenha diarreia, que tenha constipação? Em alguns casos pode ser até idiopático. De maneira geral, a gente tem vários fatores envolvidos. Então, o idoso que ocorre, acabei de falar agora, acontece por conta do transbordamento. O idoso, se ele tem uma dificuldade na mobilidade, ele vai ter constipação intestinal com mais frequência e ele vai ter incontinência por transbordamento. Existem trabalhos científicos que falam de mais de 50% de pessoas institucionalizadas que têm incontinência fecal. Tá? Ocorre também um número muito grande se, além da idade avançada, ele também tem demência. Tá? Pois bem, na criança, a criança, de maneira geral, ela é continente a partir de 4 anos de idade. Porém, algumas crianças evoluem com constipação intestinal e fazem incontinência secundária à constipação. Outro grupo de crianças que a gente vê, claro que todos esses sintomas são influenciados pelo estado de desenvolvimento de cada criança. Um outro grupo de crianças que a gente trata, que a gente vê no nosso dia a dia, que a gente vê na nossa clínica, é aquela criança que foi submetida a alguma correção por conta de malformação congênita, fez correção, fez colostomia, fica um tempo a colostomia, né? E quando fecha a colostomia, ela muitas vezes evolui com incontinência. É um outro grupo de criança que a gente também cuida. Muitas vezes a criança chega, já tive paciente que aos 10 anos de idade chega no consultório usando fralda, com uma incontinência fecal extremamente severa, tendo vários episódios de evacuações ao longo do dia, trazendo inúmeros problemas, sofrer de bullying na escola, problemas sérios de socialização por conta da incontinência. É uma temática ainda pouco falada, mas a gente precisa falar muito, muito, muito ainda. Aquela criança que sofreu com cirurgia por conta da malformação congênita não é a maioria. A maioria é aquela criança que tem constipação crônica e que vai ter incontinência secundária à constipação. Tá? Ela vai ter perda por transbordamento. Então, tem que tratar a constipação e aí a criança vai ficar bem da incontinência. A gente não teria tempo para falar mais de forma detalhada agora da constipação. O que a gente vai poder falar que é bem característico aquela criança que tem constipação intestinal crônica. A criança chora, a criança grita, a criança tem extensão do corpo, a criança contrai glúteo, a criança muitas vezes recusa sentar no vaso, e tem outras manobras de recusa. Por quê? Porque a criança começa a ter constipação, a doer, ter dor para ir ao banheiro evacuar, a mãe e o pai, muitas vezes desavisados, têm uma conduta inadequada com essa criança, bate, briga e só vai piorar. A conduta não é essa. Precisa procurar um profissional especialista que cuide dessa área também. Tá? A conduta não é brigar, não é achar que a criança está fazendo de pirraça, está de maldade, não. Não é achar isso, não é acreditar nisso, é cuidar da constipação intestinal. Isso é uma causa da incontinência. É aquela criança que suja a calcinha, que suja a cueca, e que muitas vezes os pais desavisados, os pais que não sabem exatamente o que está acontecendo, têm atitudes errôneas com a criança e só vão fazer com que haja piora desse quadro. Tá? Pois bem, voltando a falar da epidemiologia, embora haja pouca investigação pelos profissionais de saúde, né,
Quando a gente compara incontinência fecal com incontinência urinária, a gente vai ver que existe muito mais trabalhos científicos falando da incontinência urinária, se a gente comparar com a incontinência fecal, tá? Porém, hoje a gente já tem alguns trabalhos, a gente tem falado um pouquinho mais sobre a incontinência fecal, que, a meu ver, merece muita atenção por nossa parte, pela parte dos profissionais envolvidos com o assoalho pélvico, tanto o fisioterapeuta que trabalha com o assoalho pélvico, o fisioterapeuta pélvico, quanto o enfermeiro que se dedica a estudar essa área. E isso é muito ruim, porque se a gente tem pouca investigação, a gente vai ter poucos trabalhos científicos, e isso vai dificultar as ações preventivas, né, as ações de prevenção. E a gente sabe também que são sérias as repercussões físicas, psicológicas e econômicas que sofre a pessoa que tem incontinência fecal ou incontinência urinária. E, infelizmente, as publicações nacionais são muito mais escassas que as publicações internacionais acerca dessa temática. A gente já viu que mais de 50% das pessoas internadas em instituições asilares sofrem de algum grau de incontinência fecal ou incontinência dupla, que é aquela incontinência tanto para urina quanto para fezes, tá? A gente chama de incontinência dupla. Tem alguns trabalhos que abordam isso, a gente tem trabalho no Reino Unido, onde mostra 3,1% de pessoas com incontinência anal e quase 20% com incontinência dupla. Né? Um trabalho que foi realizado com quase 6.000 pessoas com 65 anos ou mais. Teve um trabalho também muito importante, embora já tenha algum tempo, onde mostrou 60% dos homens e 40% de mulheres com incontinência anal. Essa clientela, essa população foi avaliada em 5 asilos, lá nos Estados Unidos. Isso é bastante importante e também vem falar em relação ao número maior de homens em relação a mulheres nesse ambiente, que é um ambiente asilar, um ambiente de instituição de longa permanência. Um outro trabalho que foi feito em Portugal também fala em relação a pessoas de 75 anos ou mais, com 11%, 10,9%, com algum grau de incontinência anal. E esse é um número muito expressivo, né? Isso mostra a necessidade de nós profissionais estarmos estudando cada vez mais, estudando, trabalhando e nos provendo de estudos e de saber para que possamos cuidar dessa população. Lembrando que existe uma estimativa bastante importante, né? Daqui a poucos anos, nós brasileiros já somos uma população de mais idosos e daqui a poucos anos a gente vai ter uma população muito grande de idosos. Então, cabe aqui lembrar o quanto é importante, o quanto é necessário nós, enfermeiros, nós estomaterapeutas, nós profissionais, nos alicerçarmos, né? nos dispormos, pegar esse conteúdo, estudar mais, trabalhar mais e trabalhar e pensar que é uma clientela que vai precisar de muita ajuda, né? Aqui nesse slide a gente fala outras prevalências, né? 0 a 0,5% a 1,5%, outros até 18,4% da população geral, enfim. Essa variabilidade em relação aos vários trabalhos encontrados em literatura tem a ver com a metodologia utilizada. Tá? Importante é a gente entender que é uma população, é um grupo de pessoas que precisa muito do saber, precisa muito de nós, profissionais de enfermagem, de nós, estomaterapeutas, de nós, profissionais envolvidos com a área do assoalho pélvico, estar cuidando dessa clientela. Eu faço um trabalho num consultório de um proctologista aqui no Rio de Janeiro,
onde a gente semanalmente vê pessoas com queixas de incontinência anal ou de constipação intestinal. Muito mais comum do que a gente imagina, né? Nós precisamos falar muito mais sobre a constipação intestinal e fazer com que as pessoas entendam, a sociedade de maneira geral, que a constipação intestinal não é normal, precisa ser tratada, e esse conceito em relação ao que as pessoas acham de que precisa evacuar todo dia não é verdadeiro. A pessoa pode evacuar de 1 a 3 vezes por dia, em dias alternados, ou até um dia a cada 3. Contanto que não tenha que utilizar nenhum laxante, contanto que não tenha dor, que não tenha sangramento, que não tenha nenhum outro problema relacionado à sua eliminação intestinal. Eu acho que a aula não é sobre constipação, mas a gente tem que falar sobre o que a Sociedade Internacional de Continência, a ICS, International Continence Society, fala em relação à normalidade em relação à evacuação intestinal. O que é normal? Né? Por que as pessoas acham que tem que evacuar todo dia? Não precisa evacuar todo dia. Né? É importante, quando a gente trabalha com o nosso paciente, a gente falar isso para ele. Né? Houve uma outra pesquisa, né, que foi feita num ambulatório em São Paulo, e que foi feito com um grupo de mulheres, e mostrou uma prevalência de incontinência urinária de quase 30%. E dessas mulheres, 60% de urgência miccional. E é também um dado importante, porque a gente vai ver que um outro fator importante quando a gente fala de incontinência fecal, quando a gente fala do cuidado que se tem que ter com o assoalho pélvico, a gente também fala em relação a índice de massa corporal. E esse trabalho que foi feito falando sobre incontinência urinária, não era sobre incontinência fecal, mas mostrou que essas mulheres que tinham incontinência urinária, elas tinham um índice de massa corporal maior do que pessoas não incontinentes, né? Do que mulheres continentes. A gente vai ver também que várias dessas mulheres, né, também têm um número de partos vaginais mais alto. Por quê? Porque pode ocorrer o comprometimento da musculatura e todo esse complexo que é assoalho pélvico. Essa primeira parte a gente acabou, eu estou agradecendo aqui essa primeira parte, né, mostrando a imagem do Cristo Redentor, agradecendo e falando que em breve a gente vai poder estar juntos, né, e poder ir no Cristo Redentor, assim como tantas outras belezas do Rio de Janeiro. A gente vai falar agora sobre na segunda parte, espero que eu não erre aqui agora. Eu fiz certinho? Fez, foi tudo ótimo. Agora, se tiver alguma dificuldade, a gente está aqui. Já entrou essa segunda aula? Não, ainda não. Opa, vamos ver aqui o que eu estou errando. Ô, meu pai, vamos aqui. Espera aí, que a gente vai apresentar agora uma janela. Pronto, tá aqui. Vai carregar aqui. Não, ainda não entrou. Agora está entrando. Foi? Foi. Ótimo. Pessoal, eu quis dar uma visão geral para vocês. A gente não tem tempo de abordar de forma mais detalhada, né, todo esse universo da incontinência fecal. E é um universo assim, bastante amplo, né? Que, infelizmente, a mulher tem maior prevalência nesse universo. A mulher tem mais incontinência do que o homem. Porém, não é somente a mulher. Eu acho que vale a pena a gente lembrar que a mulher, né,
A gente viu lá que a primeira causa da incontinência principal é a história obstétrica na mulher. E no homem tem muito a ver com história de cirurgias prévias, cirurgia que aborda o assoalho pélvico, ou mesmo aquele homem que faz cirurgia urinária ou proctológica e que precisa fazer radioterapia, é um outro fator de risco, né? Mas eu diria que a primeira causa da incontinência é a história obstétrica. A segunda causa são as cirurgias proctológicas. Então, a gente tem muita gente aí para estar cuidando, né? Pois bem, a gente fez uma visão geral, né, sobre a incontinência fecal. E agora a gente vai pensar assim, bom, como é que a gente vai tratar esse paciente? Né? A gente viu alguns desafios, né? E como é que a gente vai tratar esse paciente, né? Eu também, a gente não tem tempo de falar muita coisa, a gente vai falar também, de uma maneira geral, como é que a gente vai abordar esse paciente que chega até nós, profissionais, e com algum grau de incontinência fecal. A gente tem que entender que essa pessoa, ela está extremamente constrangida, ela tem uma vergonha muito grande de falar de uma problemática muito séria, né, que envolve odor, que envolve, muitas vezes, dermatite perianal, que envolve, muitas vezes, o uso de absorvente ou de fralda, que envolve, muitas vezes, o comprometimento das suas relações interpessoais, que envolve, muitas vezes, o envolvimento, o comprometimento das suas relações também sexuais, né? Envolve e compromete extremamente a sua qualidade de vida. Tá? Existem alguns instrumentos que avaliam isso, a gente vai falar daqui a pouco, e a gente vai ver que esse paciente merece muito o nosso cuidado, tá bom? Pois bem, a gente também viu na aula anterior que a incontinência fecal, incontinência urinária e incontinência fecal, e a gente está falando especificamente da incontinência fecal, mas infelizmente a gente sabe que um número muito grande sofre de incontinência, de pessoas sofrem de incontinência dupla, que é aquela incontinência tanto de perda da falta de controle da urina, quanto da falta de controle das fezes. E, infelizmente, é especialmente prevalente em indivíduos institucionalizados, sendo a principal causa de institucionalização precoce de idosos em instituições asilares, instituições de longa permanência, gera um forte impacto econômico e social. Tem aumento de custos de tratamento, sobrecarga de cuidador. Em muitas situações, a gente tem algumas, eu tenho ido assim, com maior frequência agora, em instituições asilares, avaliar pacientes com ferida ou com estômago intestinal, e me preocupa muito a questão da incontinência, e muitas vezes a família vai ter uma sobrecarga maior e vai ter um custo aumentado se o paciente tem incontinência. Isso é sabido, a gente sabe disso. Pois bem, tem outras consequências físicas relacionadas à saúde do idoso que pode aumentar também a morbidade. Por quê? Porque aumenta o risco de infecção urinária, aumenta o risco de lesões por pressão e de dermatite associada à incontinência, que é um capítulo agora à parte da estomoterapia e extremamente prevalente quando a gente fala em pacientes com incontinência urinária ou incontinência fecal. A gente sabe também que o paciente, quando está numa instituição asilar, ele já tem, muitas vezes, depressão, isolamento, e quando ocorre incontinência urinária e incontinência fecal, a dependência do uso de fralda, a dependência de cuidadora, a dependência de alguém que o ajude a chegar até o banheiro, isso tudo vai piorar a condição dessa pessoa que está institucionalizada. Bom, a gente falou ainda há pouco também que a incontinência fecal que ocorre no idoso, não é específica do idoso, mas aquela que ocorre no idoso, ela ocorre, na maioria das vezes, por transbordamento, é aquela pessoa que tem constipação intestinal,
e que transborda as fezes. Então, ela, na verdade, ela tem uma falsa incontinência fecal. Ela ocorre com maior frequência por conta da constipação intestinal. Então, não tem como a gente falar de incontinência fecal e não falar de constipação intestinal. Hoje a gente não teria tempo para estar aprofundando o que a gente poderia falar da constipação intestinal. Mas não tem como a gente avaliar uma pessoa com queixa de incontinência fecal e não falar como é que está a continência, se existe constipação intestinal ou não. A gente também falou sobre um percentual aumentado em pessoas institucionalizadas, né? E quando ocorre a demência, ocorre o comprometimento do controle voluntário. Então, muitas vezes, ela pode ter uma integridade do assoalho pélvico, da inervação, porém, ela não tem controle voluntário de que momento ela precisa evacuar ou não. Então, muitas vezes, ela não tem percepção que ela precisa ir ao banheiro. A gente sabe também que o paciente precisa ter cognição, né? Existem vários fatores que vão comandar, que vão fazer com que a gente tenha uma boa continência ou não. Uma delas é a cognição, né? Um outro fator importante é a integridade do esfíncter externo, a integridade da musculatura esfincteriana. E essa musculatura esfincteriana, ela vai estar comprometida onde? Em cirurgia orificial, ela pode estar comprometida também nas mulheres que tiveram uma história obstétrica comprometedora, que tiveram um tempo de parto aumentado no segundo estágio, que tiveram história de parto traumático, que tiveram história de episiotomia, enfim. Um outro fator importante é o fator ambiental. A gente também falou anteriormente, né? Como é que o ambiente pode piorar essa continência? Como é que o ambiente pode propiciar que o nosso paciente consiga ir no momento e no local adequado ao banheiro para evacuar? A gente sabe, infelizmente, em algumas situações, a pessoa está acamada, está de fralda, embora ela tenha percepção e ela queira ir ao banheiro, ela tenha a percepção no momento que ela quer ir ao banheiro evacuar, ela está acamada, ela está dependente de algum profissional, algum cuidador, e está de fralda. Em algumas situações ela fala, né? Eu preciso ir ao banheiro evacuar. Não, mas já está de fralda, pode evacuar na fralda. Isso é extremamente constrangedor, extremamente difícil, né? Por quê? Porque ela está numa posição que não está facilitando nada a ela. A gente sabe que para evacuar adequadamente, ela precisa sentar na posição adequada, ela precisa estar na posição adequada, a gente vai ver daqui a pouco também sobre isso, para que haja facilidade, para que ocorra o ângulo anorretal, ele se torne obtuso, ele se torne propício a ocorrer a eliminação do conteúdo fecal. E isso não é deitado, é sentado com o tronco discretamente voltado, né, para frente. A gente vai ver daqui a pouquinho sobre a mudança comportamental na incontinência fecal. Então, a gente falando em avaliação, a gente tem que pensar que alguns componentes são extremamente chaves para que a abordagem desse paciente dê certo, para que a gente possa ter sucesso no nosso cuidado. Primeiro, uma boa avaliação. A gente vai ver daqui a pouquinho o que é importante a gente estar perguntando, né? Segundo, a gente também entender que a gente tem que traçar um diagnóstico, nosso cuidado e o que nós podemos, dentro da nossa limitação, né? No limite que nós sabemos cuidar deste paciente, tá? A gente tem que entender que o tratamento, existem diversas linhas de tratamento, e a primeira estratégia de tratamento é a mudança comportamental. São estratégias de mudança. E nós sabemos que nós, profissionais, nós, enfermeiros, temos poder para isso, temos conhecimento. No momento que a gente estuda, a gente pode fazer mudança comportamental. Claro que mudança comportamental depende do que o paciente queira fazer. Eu dependo que a pessoa queira, entendendo que evacuação é
dependente do nosso paciente. Eu vou evacuar ou não? Eu vou ao banheiro eliminar o conteúdo intestinal ou não? Em situações normais. Eu tenho que querer ir ou não. Ou não. Claro que em algumas situações, o paciente vai ter a sua cognição comprometida, conforme eu falei ainda há pouco, então ele poderá não ter esse entendimento que eu preciso ir ao banheiro evacuar, mas eu não quero ir. Eu preciso ir ao banheiro evacuar, mas eu vou postergar e sair do banheiro. Tudo isso é extremamente importante. O paciente tem que entender que ele precisa ir ao banheiro evacuar, que é um mecanismo fisiológico necessário, uma necessidade fisiológica, assim como beber água, assim como urinar, assim como comer. Tá bom? Quando a gente fala em avaliação, a gente tem que pensar o quanto é importante o início dessa avaliação, nessa entrevista. Vamos saber diversas coisas do nosso paciente, né? Quanto tem de durabilidade, quanto tempo tem de duração desses sintomas, qual a consistência das fezes, tem dor, não tem, como é que ocorre essa perda, tem sóio ou não, é aquela sujidade, usa algum tipo de protetor, usa fralda ou não, tem muco, tem sangue. Tudo isso é importante a gente saber. Como é que é o acesso ao toalete? Tem urgência, aquela pessoa que tem que sair correndo ou não? Tem urgência incontinência, aquela pessoa que perde quando tem urgência, suja. Tem incontinência passiva, ela é suja sem perceber. Em que situação ocorre essa perda? Também tem perda de urina. Como é que foi a história obstétrica, se é mulher? Fez algum tratamento prévio? Fez algum exame prévio? Tudo isso é importante a gente saber. Na primeira avaliação, a gente demanda um tempo muito grande, né? Que a gente vai detalhar muito, né? Para que a gente possa entender o que está acontecendo com o nosso paciente. Essa perda ocorre somente de dia ou ocorre à noite? Tem alguma outra dificuldade de evacuação? Ela evacua e evacua incompleto, percebe que não evacuou todo o conteúdo do intestino, utiliza alguma manobra digital, qual é o peso dessa pessoa? A gente sabe também que o índice de massa corporal aumentado vai atrapalhar, pode comprometer a musculatura do assoalho pélvico, né? Tem alguma sensação de prolapso? Que tipo de dieta essa pessoa faz? Tudo isso é importante a gente saber. A gente pode lançar mão de alguns instrumentos. A gente não vai falar de todos agora, que a gente não teria tempo. Um instrumento muito simples que a gente pode utilizar é o índice de José Márcio, o índice de Wexner, que fala da gravidade da incontinência fecal baseado na pontuação em relação à perda. Então, quanto maior a pontuação, mais grave é a incontinência. Esse é um instrumento bem simples, que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, que é interessante utilizar no início e no final do nosso tratamento. É simples, então dá para a gente utilizar no nosso dia a dia. Esse é um tipo de avaliação também, um tipo de instrumento que a gente também pode utilizar, né, que a gente vai avaliar o tônus da musculatura perineal. A gente também utiliza em algumas situações, tá? O diário evacuatório extremamente simples e extremamente importante. No diário evacuatório, o nosso paciente vai colocar hora, né? E os dias, é feito normalmente por 7 dias, que ele foi ao banheiro, evacuou e que teve perda, que ocorreu um acidente. E ele poderá, com uma semana, nos trazer um diário, nos trazer um histórico extremamente valioso. A partir daí, a gente vai poder direcionar o tratamento dele. Muito importante. Fácil, simples e extremamente importante. Um outro instrumento que a gente pode utilizar é a escala de Bristol, que mostra que tipo de fezes o nosso paciente está eliminando. É bolotinha? É diarreia? É fezes marmore? É formada? Isso também é extremamente importante. Esses dias eu atendi uma pessoa que me falou assim, na primeira avaliação, não, eu evacuo ali o tipo 1. Falei, não é o normal, né? O normal não é o tipo 1. Vamos trabalhar para mudar essa escala, para mudar o tipo de eliminação. E na terceira sessão de biofeedback, me deixou muito feliz, eu até fiz
um post no Instagram sobre isso. Quem quiser vai lá me seguir, doutora Tânia Lima. E a gente falou exatamente sobre isso. Na terceira sessão de biofeedback, a pessoa me fala que a evacuação dela já estava ali no tipo 3, que é considerado normal, tipo 3 e tipo 4 da escala de Bristol. Um outro questionário, um outro instrumento que a gente pode utilizar também, que fala especificamente da qualidade de vida, é o Fecal Incontinence Quality of Life. Esse instrumento já é validado em português. É assim, um pouquinho mais complicado para a gente utilizar no nosso dia a dia, mas em estudos, em pesquisas específicas para incontinência, a gente utilizou lá na tese de doutorado, a gente trabalhou com esse instrumento, que é um instrumento extremamente importante, fala especificamente da qualidade de vida, assim, não é muito prático para utilizar no dia a dia, né, no nosso cotidiano, pelo menos no meu não consigo. Mas em algumas situações, em alguns momentos de pesquisa, vale a pena a gente utilizar, sim. Enfim, o que a gente vai poder fazer com esse nosso paciente, né? A gente está cheio de desafio pela frente. Primeira coisa, primeira abordagem, terapia comportamental. O que é isso? É um grupo de intervenções específicas, de baixo custo, segura, não tem risco, e a finalidade é mudar, alterar a relação de sintomas e sinais e sintomas do paciente e o meio ambiente. Então, várias abordagens. Cinesioterapia, biofeedback, eletroestimulação, em algumas situações a gente utiliza, alguns outros recursos, tudo isso a gente chama de biofeedback, que é mudança comportamental e outras tantas abordagens que a gente vai poder fazer com o nosso paciente. Muitas vezes o paciente vai terceira, quarta consulta, quinta consulta já está bem. Tá? Na avaliação, gente, voltando um pouquinho para a avaliação e tratamento, a gente tem que entender quais são os hábitos alimentares desse paciente, como é que ele senta, por exemplo, no vaso sanitário. Né? Eu ainda há pouco mostrei para vocês, tem que sentar, né? Tronco um pouquinho para frente, tem que ver como é que ele senta, né? Ah, o paciente vai achar bobagem, mas não é bobagem, isso é importante, né? Tem a ver com o quê? O mecanismo fisiológico da evacuação, né? Reflexo inibitório retanal. Como é que quanto essa pessoa bebe de líquido? É constipação? Tem constipação intestinal? Não. E a gente vai fazer um treino evacuatório, vai ensinar a pessoa a evacuar de forma regular. Vai entender como é que está a função cognitiva dessa pessoa, como é que as fezes, como é que é o volume, qual é a consistência das fezes, vai utilizar a escala de Bristol, tudo isso é importante, a gente avalia e já trata, tá? Vai avaliar também como é que está a manutenção da integridade da pele. Utiliza algum protetor, como é que está a higiene da pessoa, utiliza algum creme barreira, né? E alguma abordagem prática, por exemplo, a gente pode utilizar, lançar mal do plug anal, né? Que em algumas situações, para pequenas perdas, é interessante utilizar o plug anal. Não serve para grandes perdas, serve para pequenas perdas. É um plug que é uma espuma prensada e volta numa película de um material hidrossolúvel e que oclui o intestino, oclui o reto e oclui, impede de ocorrer pequenas perdas. Claro que não vamos utilizar para qualquer paciente com queixa de incontinência, isso é utilizado para alguns casos específicos. A gente tem vários instrumentos que a gente pode utilizar, isso aqui é um instrumento de biofeedback portátil, que a gente ensina o paciente a trabalhar a musculatura do assoalho pélvico quando a gente detecta, por exemplo, a hipotonia da musculatura do assoalho pélvico. Pois bem, biofeedback é tudo isso, tá, gente? A gente chama de biofeedback, por quê? Porque tudo isso vai ser baseado no condicionamento do paciente. Ele vai entender o que ele precisa fazer, né? Ele vai, muitas vezes a gente vai utilizar algum material, algum dispositivo, algum instrumento para ele entender que precisa fortalecer a musculatura, precisa relaxar a musculatura do assoalho pélvico e a gente vai lançar mão de vários produtos. Infelizmente, a gente não tem tempo de falar de forma aprofundada. Um outro tipo de biofeedback é quando a gente utiliza o aparelho de manometria, chama biofeedback manométrico, e o paciente vai olhar a tela do computador e vai entender o que precisa fazer. Tá? Bom, algumas estratégias a gente pode considerar como sendo de prevenção. O que é isso?
Isso é para todos nós. Exercício físico, ingesta de líquido, importante beber água. Hábito intestinal regular, não é para fingir que não entendeu que precisa ir ao banheiro evacuar. Podemos sim lançar a mão de massagem abdominal da direita para a esquerda. Observar, avaliar alguns efeitos colaterais de algumas medicações, né? E mudar a medicação quando for possível. Observar que fatores ambientais poderão estar atrapalhando vaso sanitário mais alto, vaso sanitário mais baixo, perda da privacidade, algum cuidador que não tenha sensibilidade para perceber o momento, né, de ajudar, de auxiliar o nosso paciente ao banheiro, roupa difícil, dificuldade de chegar ao toalete, tudo isso são estratégias de prevenção. Gente, a gente finalizou com essas imagens belíssimas do Rio de Janeiro e agradecendo mais uma vez o convite, pedindo a Deus que nos abençoe, que em breve possamos estar juntos, abraçando, junto com as pessoas que nós amamos, né, com os nossos pacientes, vendo essas maravilhas do Rio de Janeiro. E finalizo aqui com o meu muito obrigada, fico muito feliz de a gente abordar uma temática ainda pouco falada na nossa área, que a gente precisa estar sempre falando, sempre aprofundando, falar para a sociedade em geral que a gente pode cuidar do paciente que tem constipação, do paciente que tem incontinência. Basta a gente estudar, basta a gente nos sentirmos seguros para estar abordando e para estar cuidando especificamente desse paciente que tanto precisa da gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. É maravilhoso sempre ouvir a senhora. É muito gostoso. É muito gratificante para todos. E para mim também, né, que fui sua aluna. Nossa, é maravilhoso. E essa questão sobre a incontinência, realmente existem poucos estudos, né, sobre isso. Quando eu falo para os meninos sobre a estomaterapia, a gente encontra muito sobre feridas, muito sobre estomas, e aí quando a gente vai falar sobre incontinência, realmente é bem limitado, né, o número de publicações com relação a isso. E dá para fazer uma foto aqui, nossa. Sim, claro. E me deu uma saudade imensa desse ambulatório. Uma delícia. Eu vou fazer uma visita. Com certeza. Não, agora a visita é no meu consultório. Eu não estou mais no ambulatório. Tá, a gente vai. Eu vou sim, com muito prazer. E muito bem colocado quando a senhora diz, né, que as pessoas, elas não falam sobre eliminações, né? Isso causa um certo constrangimento. E um ponto que me chamou muita atenção foi sobre a sexualidade, né? Imagina falar sobre dois temas que na atualidade, enfim, na sociedade, ainda existem muitos tabus, né? Uma frase que eu gostei muito é: se ninguém me pergunta, eu não falo. Eu achei muito interessante isso, né? Por vezes a gente faz uma avaliação, né? Todo o processo de enfermagem, e existe às vezes um negocinho que ele não fala e que é muito importante para toda assistência, né? E um outro ponto muito importante também é a questão do desafio familiar, né? Que muitas das vezes essa família ela não entende, essa família ela não aceita e também não sabe como lidar, né? Então, a gente vê que tem muitos pontos a aprofundar e com certeza eu vou chamar a senhora de novo. E aí, tem algumas perguntas que surgiu aqui no chat. Eu vou ler. Como promover qualidade de vida a uma pessoa com incontinência fecal? Adriana, acho que primeiro a gente precisa entender, né, o que está acontecendo com a pessoa. Né? Porque o que acontece
Se, é muito abrangente, né, falar de qualidade de vida, né? Mas se Sim. eu entendo, né, se eu entendo por que essa pessoa está tendo a sua qualidade de vida comprometida, a gente vai trabalhar no ponto, né, onde Sim. o nosso limite permite. Ah, Uhum. ela considera a qualidade de vida comprometida porque não está evacuando com a regularidade que gostaria. Essa Uhum. regularidade chega todo dia? Não. Muitas vezes precisamos aprofundar um pouco mais para entender em que ponto a qualidade de vida da pessoa está comprometida. Né? Sim. É muito amplo, né? Falar de qualidade de vida. Então, Sim. A outra pergunta foi: no ambiente hospitalar, quais os cuidados em relação à incontinência fecal em caso de fezes volumosas e líquidas? Seria o caso de utilização de sonda retal, se disponível? muitas vezes sim. Já tem alguns trabalhos que falam em relação a isso. No ambiente hospitalar, precisamos entender o quê? Por que está com fezes líquidas? Então, a gente pode utilizar, existe um produto agora, um dispositivo que faz com que haja a orientação dessas fezes líquidas para um reservatório adequado, né? Uhum. E, assim, em que situação está ocorrendo? Ah, o paciente está, por exemplo, num preparo intestinal, para uma cirurgia proctológica, é um Sim. cuidado. Aí é um paciente que está, por exemplo, numa idade intermediária, no CTI, e que está com uma evacuação, uma incontinência severa, é outro cuidado, né? Sim. Tem maior frequência no hospital, e ambiente hospitalar, é aquela pessoa que está em preparo intestinal, né? Por exemplo, a Uhum. pessoa que vai fazer reconstrução do trânsito intestinal, precisa fazer um preparo intestinal. A gente fez uma live semana passada sobre isso. Uhum. Preparo intestinal na reconstrução. A gente falou sobre reconstrução do trânsito intestinal. Semana Sim. passada. O objetivo era Uhum. falar de criança, mas a gente acabou falando alguma coisa de adulto também. E, assim, é outro cuidado, né? Então, precisa saber em que momento a gente está, né? Que tipo de paciente está precisando da nossa ajuda, né? Sim. A terceira pergunta é: como lidar com a incontinência na pessoa com lesão medular? Importante essa pergunta. Eu não falei sobre lesão medular porque a gente não tinha tempo, né? Mas, por Aham. exemplo, o ideal é que a gente faça mudança comportamental nessa pessoa com lesão medular. Por exemplo, entender que precisa ir ao banheiro, evacuar com regularidade, principalmente após o quê? Após a primeira refeição. Então, não é o mais interessante que seja o melhor para o cuidador, é o melhor para o paciente. Sim. A gente tem a oportunidade volta e meia, eu vou ao domicílio de algum paciente que tem, sou chamada não por conta da incontinência, sim por conta da ferida. Sim. E, claro, que meu olhar é de enfermeiro, meu olhar de tomoterapeuta, eu vou olhar tudo. Eu vou olhar o que está comendo, como é que está a boca, como é que está o xixi, como é que está a educação. E a gente tem que fazer mudança comportamental, orientar a família ou o cuidador que precisa ir ao banheiro após a refeição. Não existe essa pessoa com lesão medular que a gente preconiza, que a gente busca ressocialização e reabilitação, e, por exemplo, usa fralda. Como é que vai socializar? Como é que vai reabilitar de fralda? Como é que Sim. vai visitar um amigo de fralda? Então, precisa pensar nisso tudo. Ele Sim. pode utilizar lavagens intestinais regulares, precisa primeiro, se possível, ter uma avaliação com o estomaterapeuta, é o ideal. Né? Não é falando que todo mundo tem que fazer lavagem intestinal, todo mundo tem que usar a plug anal. Claro que não. Tem que ter um olhar mais amplo. Por Sim. isso a importância das especialidades, né, gente? Por Sim. exemplo, se vocês me perguntarem de algumas outras temáticas, por exemplo, tem colegas especialistas em obstetrícia, colegas especialistas em neonato, colegas especialistas em doença infecta,
contagiosas, infecto-parasitárias, enfim, tantas outras especialidades que eu não sei e que eu gostaria de estar sempre contando com a ajuda de um colega, né? Eu acho que também o colega tem que pensar assim, eu acho que eu preciso de um estomaterapeuta nesse momento, aí eu acho que eu posso cuidar, ou não, meu limite vai até aqui, ou então não, eu posso cuidar até aqui, mas agora eu preciso de uma colega, eu preciso de um especialista, eu preciso de um colega médico. Não, eu não posso prescrever medicamento, eu preciso devolver, entre aspas, o senhor ou a senhora para o médico que ele me encaminhou para mim. Enfim, essa interdisciplinaridade é extremamente importante. Sim. E a gente precisa entender isso, né? A outra pergunta é: existem centros de referência para o cuidado à pessoa com incontinência anal ou fecal? Ai, que tristeza falar isso para você, viu? Tinha o nosso ambulatório, né? Ambulatório do feedback lá do Fundão. O pessoal da UERJ faz um trabalho também. Minhas colegas da UERJ fazem um trabalho com incontinência. Não sei como é que está agora, não sei detalhes, né? Mas eu creio que pouquíssimos são os locais onde trata especificamente das alterações do assoalho pélvico. Sim. Eu estou tendo assim, a felicidade, o prazer, fico muito grata a Deus por ter me colocado em alguns locais e ter me colocado junto a pessoas que valorizam o meu trabalho, que me dão a oportunidade de cuidar do paciente que eu gosto tanto, que é o paciente com algum grau de incontinência fecal, ou urinária, ou constipação intestinal, algum comprometimento da assoalho pélvico. Por exemplo, lá esse consultório onde eu atendo, né? É lá na torre do Net Shopping, que tem plano de saúde, fazer a propaganda aqui. Tem plano de saúde, então vocês poderão ser atendidos por mim de forma privativa ou por plano de saúde. Sim. E eu atendo toda semana, eu atendo muitas pessoas, né? Mas eu creio que poucos são os centros de referência que trabalham especificamente com a reabilitação da assoalho pélvico. Sim. Nosso ambulatório Infelizmente, né? fechou por conta da minha aposentadoria, infelizmente. Além das características das fezes, existe um volume mínimo e máximo adequados? Não, isso tem muito a ver com a ingesta de alimento, claro, né? Ingesta de fibra e também de água, né? Não dá para falar. Depende, tem que fazer uma avaliação muito mais ampla, né? Sim. Quais os desafios da enfermagem na pesquisa sobre incontinência fecal no Brasil? Adriana, eu acho que todos os desafios do mundo, todos. A gente falou várias coisas agora, vários desafios, que em vários momentos o enfermeiro pode atuar, o enfermeiro pode pesquisar, o enfermeiro pode ter um papel extremamente relevante em vários momentos. A gente falou muita coisa agora, muita coisa. Então, são inúmeros os momentos, né? Sim, sim. Como minimizar os riscos da infecção urinária em idosos que utilizam fralda ou barra absorvente regularmente? Primeiro precisa ver com que frequência a pessoa está indo ao banheiro urinar, né? Com que frequência está evacuando, né? Que tipo de fezes? Tem incontinência fecal? Como é que é a utilização dessa fralda? Tem que aprofundar, detalhar um pouco mais a avaliação para entender por que está tendo incontinência urinária, por exemplo, incontinência de repetição, por que está tendo, né? Como é que está as fezes? Tá? Com que frequência? Tá? Com incontinência fecal? Tem um ponto extremamente importante quando você fala de incontinência urinária e quando você fala de infecção urinária. Sim. Né? Tem que saber em que condições esse idoso está sendo acompanhado, né? Está utilizando a fralda, o absorvente, como que está sendo? Como é que está a higiene dele, por exemplo? Sim. E a última pergunta: quando dar alta a um paciente com incontinência? Não, eu normalmente avalio alguns instrumentos, né?
E o próprio paciente vai me dizer, não, eu estou bem, eu consigo controlar, não está incomodando, que eu estou muito feliz porque não estou sujando, né? Diário evacuatório, instrumento extremamente importante. A partir do diário, eu vou poder mostrar para o paciente, olha aqui no início, você está vendo? Olha como é que você tinha uma frequência muito grande, e olha como é que está legal agora. Tinha 20 evacuações por dia, agora você tem 4. O que você acha? Está conseguindo controlar? Enfim, são muitos detalhes, né? Não tem, infelizmente, ou felizmente, que eles obrigam a estudar, não temos uma receita pronta, viu? Não temos uma receita pronta, não. Acho que nenhuma das nossas áreas, né? Essa, sobretudo, não temos uma receita pronta, não. É verdade. Sim, a Jaqueline colocou aqui, né, de 31 a 74% dos indivíduos com doença inflamatória intestinal apresentaram incontinência fecal em algum momento. É a nossa amiga Jaque, que trabalha muito com doença inflamatória. Muito obrigada, doutora Jaque. E aí ela colocou, né, sobre o cuidado especializado também. Exatamente. É um outro assunto extremamente importante e pouco abordado. O que é? A doença inflamatória intestinal. E tem tudo a ver com os enfermeiros, tem tudo a ver com a enfermagem, tem tudo a ver com a estomaterapia. Doente com doença inflamatória intestinal, ele poderá ter ferida, poderá ter estômago, poderá ter incontinência, poderá ter fístula. Tem que ser avaliado por um estomaterapeuta. Tem que ser avaliado por um estomaterapeuta. Professora, eu gostaria muito, mais uma vez, de agradecer pela sua presença, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Enfim, por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. E assim, tomara que alunos e enfermeiros que estejam aqui se apaixonem mais e se atentem mais para áreas sobre estomaterapia que vão muito além de feridas, enfim. Então, foi sensacional. Agradeço mais uma vez. Se a senhora quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Não, eu só gostaria de reiterar o que você falou, né? A estomaterapia não é só feridas, a estomaterapia não é só estomas, a estomaterapia é muito mais ampla. Né? A estomaterapia é uma especialidade belíssima, né? E que extremamente importante, extremamente... Não só isso. Extremamente importante, extremamente rica, que pode mudar muito a vida dos nossos pacientes, né? Fico muito feliz de ser estomaterapeuta, já faço estomaterapia ano que vem, eu já faço 20, não, Jesus, já faço quase 30 anos de estomaterapia, fui a primeira estomaterapeuta no Rio de Janeiro, em 1992, tem muito tempo, 28 anos já fiz 28 anos. Fico muito feliz, né, de fazer estomaterapia, aprendendo cada vez mais. Muita coisa eu não sei, tem muitos colegas importantes, muitos colegas estudiosos, muitas colegas doutoras, assim como você, muitos colegas estomaterapeutas que priorizam o conhecimento. Isso é muito importante na enfermagem, é muito importante na enfermagem. Verdade. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. E nós também. E aí os meninos vão enviar a gravação, eu vou enviar já as fotos para a senhora. Ah, não, obrigada. E pessoal, no Instagram. É verdade. Seguir no Instagram quem quiser, viu? Fazer uma promoção aí para aumentar meus seguidores. Certo. Doutora Tânia Lima, Clínica by Care. Clínica by Care e doutora Tânia Lima, tá? Os meninos colocaram aqui até no chat. Então, é isso. Obrigada. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Se cuidem, beijo grande, que Deus abençoe a todos vocês. E vocês escolheram uma bela profissão. Ser enfermeira é demais. Amo ser enfermeira. Obrigada.
Tchau, tchau. Obrigada. Beijo, obrigada.